vamos de entrevista ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia, porque no fim do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, sobre o fim da escala de 6 dias de trabalho por um dia de descanso, que é aquela escala 6x1. E a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 36 horas semanais. Hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que é possível votar este tema mesmo em ano eleitoral e manter as necessidades econômicas do país. Para discutir este tema, impactos, organização do trabalho, custo das operações, segurança jurídica, eu converso agora com o Luiz Henrique Borrosino, ele que é advogado, sócio do M3BS Advogados, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo. Então, Luiz, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do Jornal Câmara Notícia. E é um tema que vem sendo debatido, né? A sociedade tem acompanhado uma possível aprovação. O senhor acredita que teremos uma sanção aí do presidente Lula ainda este ano? Ou por ser ano eleitoral, as coisas podem ficar difíceis e não teremos uma definição sobre a aprovação ou não deste projeto? Seja bem-vindo e uma boa tarde. Olá, boa tarde para você, para todos os espectadores. Um feliz ano novo também, já que é o seu retorno. Olha, em termos técnicos, por ser um ano eleitoral, a gente pode ter ali um atraso, porque o calendário legislativo ele é um pouco mais encurtado, né? Com menos sessões, maior esvaziamento do Congresso. E como se trata de uma proposta à emenda da Constituição, ele acaba exigindo ali uma maioria qualificada, que é 3/5 em 2 turnos de cada casa. Ou seja, para que ela seja aprovada esse ano, depende assim de um esforço enorme. E como o próprio ministro do Trabalho hoje cedo ponderou, ele até fala de uma questão, olha, precisa de uma pressão popular, né, para que isso seja aprovado. E essa pressão popular, em uma questão tão estrutural, que pode mexer com diversos setores da sociedade, ela não pode ser feita assim, sem um estudo técnico, sem uma discussão. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente tem que ter esse bom senso para poder fazer com que as coisas, depois, elas não causem insegurança, não tenham problemas. Então, assim, pode acontecer, sim, de ser votado, mas eu acho que é bem improvável em razão da complexidade da proposta de emenda à Constituição. Ô Luiz, eu quero puxar algo importante que você falou, que é essa questão da pressão popular, porque é claro, né, o governo ele tem se mostrado favorável ao fim desta escala 6x1, mas este é um assunto que não fica só restrito a este governo atual, este assunto ele vem de anos anteriores. O senhor sente que é algo mesmo que a população solicita, pressiona, conversa, ou é algo de agora que surgiu? Não, sempre tivemos discussões nesse sentido, tanto que no ano passado, da deputada Érica, foi muito discutido, né? E agora a gente vê uma outra PEC que é pelo Senado, né? Que, inclusive, ela é um pouco diferente daquela da deputada Érica. Essas discussões sempre existiram, e o setor, né, a parte trabalhista, ela sempre se adapta com convenções coletivas e acordos coletivos, porque a própria Constituição ela já prevê ali alguma segurança para o trabalhador. Próprio descanso remunerado de 24 horas, a questão das horas extras. Então, ela já traz uma proteção. É claro que precisa de uma adaptação, porque a legislação é antiga, mas, de novo, a gente precisa fazer isso com muito bom senso, com muita discussão, com estudo técnico, que até hoje ninguém apresentou estudo técnico. A gente não pode ser comparado a países de primeiro mundo, sendo que a nossa economia, a nossa população de trabalho não consegue se adaptar a isso. Então, a gente precisa avaliar todas essas questões antes de fato aprovar aí uma PEC nesse sentido. Ô Luiz, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele afirmou agora pela manhã que é possível acabar com a escala 6x1 e manter as necessidades econômicas do país.
Essa discussão é o que pode trazer complicações para a aprovação. É preciso ainda esclarecer como que você reduz uma jornada de trabalho sem reduzir salário, ou o salário pode ser reduzido, para quem está nos acompanhando, poder explicar essa situação. Então, hoje você trabalha 6 dias na semana e folga 1. Se essa escala 5 por 2, por exemplo, a gente vai ter essa quebra então, a pessoa vai folgar 2 vezes. A empresa, ela pode reduzir o salário ou essa PEC, ela vai colocar que isso não pode ser reduzido? Como é que funciona isso na prática? Não, o que eles estão querendo fazer é que não haja redução salarial, né? Até por questão de princípio da redutibilidade salarial. E essa talvez seja a pergunta do milhão, né? Como que as empresas que podem manter o mesmo custo com menor tempo de produção? É muito difícil isso, né? Então, por isso que vai precisar ter uma adaptação, um estudo técnico que demonstrando a viabilidade econômica sobre essa possível mudança, porque a gente tem ali um custo e vai ter uma mão de obra menor. Talvez as empresas tenham que contratar outras pessoas para poder fazer frente ao que vai ficar para trás. Isso vai aumentar tudo, né? Talvez aumente até para nós mesmos, né? Para a própria sociedade, que sempre é quem paga a conta no final. Ô Luiz, sobre a questão da segurança jurídica, né? De acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho, entre 2020 e 2023, o número de processos trabalhistas relacionados à jornada de trabalho aumentou em 18%. Então é um assunto, né, que sempre gera dúvidas, controvérsias entre patrão e empregado. Se aprovado a escala 6 por 1, como é que ficam os descansos semanais, trabalhos aos fins de semana, domingo é hora dobrada ou não vai ser mais porque a pessoa tem uma folga a mais? Isso está sendo discutido no fim dessa escala? Essa proposta ela prevê uma redução gradual, né? Ela é um pouco mais estruturada do que a da deputada Érica, porque ela prevê ali de 44 para 40 e depois 36. Então, em tese, as empresas teriam alguns anos para poder fazer com que essa mudança seja de fato implementada. Agora, a própria Constituição, como eu falei, ela já garante o descanso semanal remunerado de 24 horas e a CLT disciplina essa questão. Então, a gente tem já um modelo consolidado nas empresas, por meio de acordos coletivos, convenções coletivas. E, de fato, você tendo uma alteração, você pode judicializar, né? Você pode ter um aumento da judicialização, sobretudo nessa questão de jornada, porque hoje ela já é o maior, acho que talvez seja o número 1 de pedidos nas reclamações trabalhistas, questões de hora extra, questão da jornada 12 por 36. A gente tem uma discussão muito grande sobre esse tema e a gente tendo uma alteração, com certeza vai ter muito mais discussão a respeito disso. É porque tem os processos que já estão ocorrendo, né? Então vão ficar antes da PEC, caso ela seja aprovada, e depois da PEC, ou isso unifica? Como é que fica judicialmente? Olha, eu entrei antes, mas agora eu quero com um acordo que está em vigor. Existe isso ou não? Se a pessoa estiver trabalhando, você vai ter ali um limite temporal, né? Se a pessoa for reclamar, ela vai ter que reclamar do período, deixar muito bem claro na sua reclamação o período que ela trabalhou antes da PEC e o período que ela trabalhou depois, né? Então, a gente vai ter que ter essa divisão temporal. Mas os processos que estão já em trâmite não mudam em nada, né? É aplicada a legislação à época. Para os novos, aí sim, em tese, aplicaria com essa mudança da jornada. Ótimo. Ô Luiz, a gente pode dizer que o objetivo desta PEC, do fim da escala 6 por 1, é que, de fato, o trabalhador ele tenha mais proteção social, mais saúde, mais tempo livre. Tem como realizar essas garantias? Olha, essa é a ideia, né? Para que o trabalhador tenha mais tempo livre para a família, horas de lazer, aquela hora de desconexão, né? Enfim, não pegar no telefone e ficar atrelado ao trabalho. Mas eu acho que essa proteção social, às vezes, ela pode ser também vista de uma outra forma, né? Por quê? Porque as empresas
muito provavelmente podem pensar em outras formas de contratação que fujam do formalismo, né? Então, a gente pode ter redução nos postos de trabalho, a gente pode ter aumento no custo dos serviços essenciais. Então, é uma questão que a gente, assim, é um contrassenso ali, né? A gente precisa analisar a proteção social e também toda essa parte econômica, né? No que pode gerar de coisas ruins para a economia. Ô Luiz, se aprovado o fim desta escala, vale para todas as categorias, então você põe essa PEC dentro de um projeto de lei, ou existem exceções, como a da saúde, por exemplo, de serviços sociais essenciais, desculpas, e aí não entraria nessa questão? Não, a rigor, como se trata de uma proposta à emenda da Constituição, ela é válida para todos os setores. Por isso que quando a gente diz que cada setor ele tem a sua especificidade, essa PEC ela não trata dessas divisões. Ou seja, setor da saúde, segurança, serviços essenciais, é muito difícil você ter uma escala como essa que está sendo proposta sem prejudicar o próprio serviço, sem prejudicar as próprias empresas. Mas, a rigor, a PEC ela é válida para todos, sem exceção. Ô Luiz, só me surgiu aqui uma questão. Você falando que tem que analisar certinho essa questão do impacto. E aí, na sua visão, quem deveria fazer isso? É o governo, que é o presidente que vai sancionar? É o Congresso brasileiro que tem que fazer uma pesquisa? É algum órgão particular? Como que você enxerga essa questão do impacto e as discussões ao longo desse ano? Eu acredito que assim, o diálogo, né, você tendo audiências públicas para tratar da questão, você chamando representantes de cada setor para poder expor a tua posição, acho que isso é importante. Não só vir um estudo técnico do governo, mas também de todos os setores econômicos, até para que isso não seja enviesado, né, como uma questão política, porque este ano especificamente a gente tem eleições e esta discussão vai ser com certeza uma plataforma política, né? Vai ser um assunto que vai ser muito debatido e vai ser utilizado por determinados políticos para angariar votos. Então, é importante que não só tenha um estudo do governo, mas também de entidades reguladas ali pelo setor, né? Para encerrar aqui da minha parte, de acordo com o IBGE, quase 40 milhões de trabalhadores estão hoje na informalidade. Este assunto que nós abordamos aqui na entrevista atinge essa parte da população, os 40 milhões de brasileiros, de alguma maneira, ou eles estão completamente fora, Luiz? Não, eles ficam de fora, porque quando você não tem carteira assinada, né, quando você não é CLT, você fica de fora, você não tem esses direitos. Então, a rigor, essa PEC não alcançaria esses trabalhadores informais, tá? Luiz Henrique Borrosino, advogado, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, ter explicado para quem está nos acompanhando, nosso telespectador, o andamento que nós estamos, né? Aprovação no Senado, volta para a Câmara. Então, certamente, neste primeiro semestre, nós vamos ouvir falar muito sobre um possível fim dessa escala 6x1 e os impactos que isso terá para as pessoas e também para a economia do nosso país. Já faço um novo convite. Se tiver alguma atualização, a gente volta a conversar. Você fica com o convite para retornar aqui ao Jornal Câmara Notícia e fica aberto às suas considerações finais. Não, o prazer foi meu de ter conversado com vocês, explicado um pouquinho, porque é uma questão que realmente vai ser muito debatida nesse ano. E eu acho que assim, o meu ponto final para concluir é que a gente precisa de diálogo. A gente não pode fazer nada com base em pressão popular. A gente precisa de diálogo e estudo técnico para poder adaptar essas questões ao setor. É uma discussão super bacana, tem conceitos legais, tem uma ideia, né, para que a pessoa possa ter mais lazer, possa ter mais tempo com a família, mas, de novo, isso não pode se sobrepor à questão da economia, porque não adianta todo mundo feliz, todo mundo em casa, sem trabalho. Então, acho que é importante a gente ter esses parâmetros para poder pensar e discutir essa questão.
É isso, uma análise do todo. Luiz Henrique Borrosino participando ao vivo aqui do Jornal Câmara Notícia.